Boa noite. Que nós possamos estar juntos com os nossos amigos espirituais nessa conversa, nesse bate-papo, nesse evangelho de segunda-feira aqui no Caminho da Luz. Hoje eu pensei em falar de um assunto também que é um assunto bastante raro, porque eu só trago assunto raro aqui, vocês sabem, né? Um assunto bem raro que eu quase não vejo ninguém. Eu pensei em falar sobre neuroses, mas eu acho que aqui a gente não vai ter esse problema. Acho que não tem ninguém espírita, não tem nenhum tipo de neurose, né? Quem sabe o internauta pode encontrar um motivo dessa palestra. O que a gente pode entender que seria uma neurose? Neurose é quando nós temos um conflito de dois sentimentos internos, e esse conflito é muito grande, gerando então um desconforto, onde, por exemplo, você pode amar e odiar alguém ao mesmo tempo. Então, por exemplo, de repente você pede uma coisa para o seu pai, para sua mãe, pede o carro emprestado e ele não te empresta. Então você ama teu pai, mas naquele momento você ficou com raiva do teu pai. Como é que você pode então, ao mesmo tempo que você ama, você ficou com raiva? Então vem um ódio, uma raiva. Isso gera dois tipos de sentimentos opostos. Esses dois sentimentos opostos trazem um desconforto. Se eles se persistem muito em algumas coisas, isto é, se dois sentimentos ficam permeando muito tempo, isso vai me trazer uma neurose, uma neura, como a gente costuma dizer. Eu não consigo lidar com aquilo, eu fico o tempo todo pensando naquilo. Ora eu penso que quero uma coisa, eu penso outra, criando as várias polaridades, né? Que nós vivemos o tempo todo em dualidades, em polos. Uma parte de mim que é uma coisa, outra parte que é outra. E quando essas partes que nós temos, elas ficam num equilíbrio de forças muito próximos, cria então um desgaste. E esse desgaste pode reverter em várias situações, desde as questões psicológicas, do psiquismo, até questões orgânicas, né? Tenho percebido muitas pessoas que criam essa situação ao longo da vida, porque mudam os seus valores. Então eu acho importante, para começar, nós falar como são formados os nossos valores. Já falei uma vez aqui, faz tempo. Nós temos valores, nós temos crenças, nós temos sistemas de forças que levam a gente para onde a gente vai. Você quer saber, puxa, mas por que eu estou aqui? Por que eu cheguei aqui? Por que eu cheguei nessa doença? Por que eu cheguei nessa dificuldade profissional? Por que eu cheguei nessa dificuldade afetiva? Por que eu cheguei nessa dificuldade espiritual? Que forças me trouxeram até aqui? Tiveram forças que me trouxeram aqui e não me levaram para outro lugar. Essas forças são forças íntimas, forças no nosso inconsciente. A maioria delas, portanto, não bem conhecida nossa. Porque, puxa, ninguém quer ficar doente. Alguém quer ficar doente? Levanta a mão. Alguém quer ficar doente? Alguém quer ficar pobre? Alguém levanta a mão. Alguém lá na internet levantou a mão, mas ele, tudo bem, não conta. Nós vivemos as dificuldades sem a gente querer. Mas por que então? Eu digo, se nós tivéssemos pudéssemos decidir sobre a nossa vida plenamente, nós não decidiríamos ficar doente. Decido não ficar mais doente, pronto, eu vou decidir, não quero. Decido não ter problema afetivo, não ter problema profissional, emocional, profissional, financeiro, não quero mais, mas eu tenho. Então deve ter um conjunto de forças. E é interessante que esse conjunto de forças estão dentro de nós, no conflito, na briga, na discussão interna. E as forças externas, de fora, da sociedade, a interferência e influência dos encarnados, a interferência e influência dos encarnados, utilizam-se desse conjunto de brigas internos, de discussões internas. Então, como diz na doutrina espírita, o obsessor, ele se encaixa num lugar no obsidiado. Se o obsidiado se reforma, se modifica, o obsessor não tem mais onde pegar. Então o obsessor fica vigiando a gente para saber aonde nós temos esses conflitos, essas neuroses, essas dificuldades, para ali ele se encaixar e utilizar então a nossa força. Existem lutas marciais que eles brigam com a força do oponente. Ele foi parado lá, o outro vem, ele usa a força do oponente, ele não faz força, né? Então, digamos que o obsessor também utilize as nossas próprias forças, que aí estariam nos nossos conflitos, nas nossas dificuldades. Quem aqui já passou por uma situação, por exemplo, você quer uma coisa e ao mesmo tempo não quer? Alguém já teve essa raríssima
sensação, né? Puxa, mas eu quero muito uma coisa, mas ao mesmo tempo não quero. Por quê? Eu tenho certas forças que eu vou chamar de valores, ou sistema de crenças internos, que querem uma situação. E novos conjuntos de valores, de forças, de crenças, que querem a situação oposta. E elas ficam numa briga. E isso acontece muito com nós religiosos. É interessante, é? Muitas vezes, tem muito espírita que começa a ficar doente, porque conheceu o espiritismo. Olha que absurdo que eu estou falando, meu Deus do céu. A gente vem com um tipo de padrão de vida, até de outras encarnações, um padrão de pensamento, padrão de vida, e aí você acha que aquilo está bom para você, você vai vivendo aquilo e vive até equilibradamente com aquele padrão, aí você conhece um novo padrão, fala, nossa, não é que não é bom isso? Não é que o que eu estou vivendo até agora não é interessante? Agora eu não vou mais, nunca mais fazer isso que eu fazia, porque agora eu vi na minha religião que é pecado, ou eu vi no doutrina espírita, na cultura espírita que não me convém, então nunca mais eu quero fazer isso. Ora, eu já tinha todo um padrão de forças que estavam me levando a manter aquele padrão de atitude e de comportamento. De repente eu corto de repente, e não ponho nada no lugar, e não faço um acordo, não faço uma autoeducação, não faço uma transformação. É como se um carro viesse com toda a velocidade e você de repente fala, não, para, estanca de repente, todo mundo cai, quebra a cara no vidro. Essa transformação, quando é brusca, cria um conflito. Por quê? Porque eu tenho a minha parte instintiva, eu tenho as minhas emoções que estavam me levando a fazer aquilo, e de repente eu não quero mais, e eu ponho na marra. Eu não faço uma coisa num processo de mudança. Nessa briga, as pessoas acabam ficando doentes. E a gente vai conversando e vendo, mas por que agora você tem tanto problema de estômago? Por que vira e mexe o teu estômago não fica melhor? Por que você vira e mexe e faz tratamento, e toma remédio, e está sempre com gastrite, e sempre com esofagite? Eu falo, não sei, mas quando começou? Não, começou depois que eu fiz umas mudanças na minha vida. Mas antes eu tinha um tipo de comportamento, eu gostava de comer bem, eu comia carne à vontade, eu tomava minha cerveja, eu tomava meu vinho, tomava meu uísque, vivia intensamente, não tinha problema. Aí eu fiquei sabendo que não pode, que a gente não pode, não sei, eu li não sei aonde, que não pode comer carne, porque os nossos irmãos menores, não sei o quê, e não posso, então agora não tomo mais cerveja. E eu falo, antes o cara comia de tudo, mas ele não tinha o conflito, agora ele estancou de vez. A parte instintiva, as necessidades fisiológicas, digamos, dele, ainda necessitam daquilo, porque a natureza não dá saltos, a evolução não dá saltos, isso é doutrina espírita, os próprios espíritos dizem, nós queremos mudar tudo de repente, a gente não quer fazer um processo de evolução lenta. Então a gente não consegue sair do pré-primário e ir para a faculdade, a gente tem que fazer passo a passo, a gente tem que ir mudando, e essa transformação abrupta traz uma briga interna de dois seres, que a gente vai dizer, como se a gente pudesse dizer, o homem que está se transformando no homem novo, ou mulher nova, né? O homem novo no sentido, e o homem velho. Então é importante deixar o homem velho para nascer o homem novo. Sim, mas como? Assim? Morreu o homem velho e já nasce um homem novo adulto? A natureza não diz isso. A natureza diz que a gente morre, desencarna, na doutrina espírita e em várias outras doutrinas, e a gente reencarna bebê. Não é assim? Começar devagarzinho, tudo de novo. Então temos muitos de nós que estamos entrando em conflitos, querendo que a gente já nasça adulto, isto é, já faça a transformação de uma vez só. E não é bem isso que os espíritos estão dizendo para a gente, que é importante a gente ter esta mudança, essa transformação, mas que ela venha com a própria autoeducação, com a própria autotransformação. Então você bebia uísque toda noite, e caía em gandaias, fazia um monte de coisa, de repente você virou um santo. Você não vai conseguir, você vai entrar em neurose, você vai entrar em conflito, porque você vinha numa velocidade, precisa diminuindo essa velocidade, para mudar de rumo. Quem dirige sabe, se eu estou andando numa estrada, de repente, tem que virar ali, tchau, você vira, você capota, você tem que diminuir a velocidade,